Em março de 2024, aconteceu a primeira edição do I Wanna Be Tour, um festival que reunia sucessos do emo pop dos anos 2000. Bandas como Simple Plan, A Day to Remember, Fresno, NX Zero e Pitty agitaram 5 capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Belo Horizonte. Mais do que um festival, o I Wanna Be Tour foi um reencontro com a adolescência de uma geração inteira. Os visuais carregados, a estética preta e os refrões melódicos ocuparam o Brasil inteiro em 2024. João Vinícius, de 25 anos, era apaixonado por música alternativa. Estava empolgado para reviver a sua adolescência em um dos maiores festivais já anunciados aqui no país. Mas o que era para ser uma noite de celebração e alegria acabou se tornando uma tragédia irreparável. O festival reuniu mais de 12 mil pessoas no Rio Centro, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. Era um dia chuvoso, o gramado estava encharcado e a estrutura do evento se estendia por áreas externas, incluindo a praça de alimentação. Por volta das 8h40, o João se aproximou da praça de alimentação e acabou sofrendo uma descarga elétrica. João perdeu a consciência ainda no local. Ele foi socorrido pelos brigadistas do evento e pela equipe médica contratada e levado às pressas para o hospital. No caminho, ele sofreu 2 paradas cardíacas e infelizmente não resistiu. Os registros da perícia apontam uma combinação extremamente perigosa: o solo molhado, os fios energizados expostos e a improvisação elétrica ao redor dos trailers. Cabos passando pelo chão molhado, emendas feitas de forma improvisada e sem a sua devida proteção. A própria perícia confirmou a existência de fios desencapados e submersos em áreas alagadas. O mais chocante é que outras pessoas também relataram terem levado choque justamente no mesmo ponto. O mais revoltante é que a morte do João poderia ter sido evitada. Essas falhas não foram fruto do acaso. Foram resultado de decisões, omissões e improviso de um lugar que deveria priorizar a segurança de milhares de pessoas. Nenhuma vistoria técnica detalhada foi realizada e, além disso, a produtora contratou uma empresa terceirizada para cuidar justamente da parte elétrica, e é um absurdo pensar que nessa contratação, e levando em consideração a dimensão do evento do I Wanna Be Tour, que somente 2 eletricistas compareceram no dia e 3 assistentes. O engenheiro que era responsável nem compareceu ao evento. Os organizadores, sabendo que uma morte havia ocorrido, o evento não foi paralisado e seguiu até o último show. O que eles fizeram foi tampar a área do acidente com uma fita. A estrutura do evento começou a ser desmontada logo após o último show, comprometendo a apuração técnica dos fatos, ignorando totalmente a recomendação básica, que é preservar o local para a perícia. Primeiramente, a gente queria expressar os nossos sentimentos, Roberto, pela perda do João, e agradecer imensamente em nome da Associação Férias Vivas por você topar estar aqui com a gente hoje, compartilhando essas informações, para que a gente consiga cada vez mais evitar que ocorrências como essa aconteçam. Agradeço a atenção de vocês, o apoio, o carinho. Muito obrigada. Vamos contar um pouquinho então do pós-ocorrência, como aconteceu. Compartilha com a gente qual que foi a postura da empresa, da produtora, após o acontecimento, né? Se teve algum tipo de assistência, algum tipo de apoio por parte deles, como que foi esse contato? Então, a partir do momento que eu soube da morte do João, eu tive que ir ao hospital, né, receber a notícia e tal. Eu tive que vir para casa porque meu João morava com os meus pais e meu pai não ia parar de ligar enquanto a gente não chegasse. E eu não podia fazer nada, eu tinha que vir para casa. Era no Rio, eu moro em Maricá. Então, eu levei mais de 1 hora para chegar em casa e nesse trajeto meu pai ligou o tempo inteiro. E eu não tive como atender o telefone. Aí, quando eu cheguei em casa, foi aquela notícia e tal, eu dei a notícia. Na mesma hora, enquanto eu estava com os meus pais, o meu esposo, através do meu e-mail, mandou um e-mail para a empresa, né, para saber informações do que tinha acontecido até hoje. Ninguém me respondeu. Na madrugada mesmo, meu esposo mandou e ninguém me respondeu. Fui ao Rio Centro no dia seguinte, porque eu não pude ir na madrugada, porque eu tive que vir em casa falar com os meus pais. No dia seguinte, eu estive ao Rio Centro, 7 horas da manhã. Não me deixaram entrar, a gente teve que chamar a polícia.
entramos com a polícia, e lá foi aquela situação, aquelas fotos que eu te mandei, né? Já estava o local onde João tinha falecido já estava todo desfeito. E a polícia abordou uma pessoa. E essa pessoa disse que não sabia do que tinha acontecido, que era só responsável pela montagem e desmontagem. Só que depois eu investiguei, cara a cara, cada um da 30E, cada um do Grupo Forte, que é o grupo de elétrica, cada um do Rio Centro, e eu descobri que essa pessoa era responsável da 30E, que estava no dia do evento, na noite do evento, e estava no local naquele momento que foi abordada, só que ela falou que não era responsável por nada disso, só pela desmontagem do evento. Só que ela já sabia o que tinha acontecido e na delegacia ela falou que só soube pela imprensa. Só que ela já sabia do que tinha acontecido. E desde então, nenhum contato deles. Na segunda-feira, no dia do velório do meu filho, à noite, disse que foi o Pepeu, né, o responsável da 30E. Só que eu não conheço a voz, não conheço o telefone, então eu não posso afirmar que foi ele. Mas ligou, né, só que eu não tinha condições de falar, né, eu poderia falar em outro momento, só que naquele momento eu não tinha condições de falar e nunca mais entrou em contato. Nenhum tipo de apoio, de nada, nada. É até legal para compartilhar com você que antes da gente fazer essa gravação, a gente também escreveu um e-mail para mandar pro pessoal, achando que talvez, por estar próximo do evento, a gente fosse ter algum tipo de retorno. A gente não teve também. Nenhum tipo de retorno. Inclusive... Eles estão agindo como se nada tivesse acontecido. 3 meses após a morte do João, eles anunciaram um novo festival. Como se nada tivesse acontecido. Como se a vida das pessoas não valesse nada. É a falta de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, que eles não se colocaram. E engraçado que eles não vão fazer edição no Rio agora, né? Eles não vão fazer. O que aconteceu? Esse show, esse festival seria no estádio Newton Santos, que é o estádio do Botafogo. Como não teve público suficiente para encher o estádio, em 15 dias antes do festival eles mudaram para o Rio Centro. Tanto que a investigação da Polícia Civil, eles falaram que tinham 12 mil pessoas dentro do Rio Centro. 12 mil pessoas não enchem o estádio. Então eles já estavam no prejuízo aí. Para não ficar no prejuízo, o que eles fizeram? Economizaram nas instalações, economizaram no material. Eles tinham que arcar com o prejuízo, né? Eles tinham que assumir esse prejuízo. Não economizar numa instalação, no fornecimento de um material elétrico para lucrar, né? E foi isso que eles fizeram. Mas, na sua visão, quais foram os erros mais graves cometidos durante o festival? Foi as instalações. Porque o que acontece? As pessoas já estavam tomando choque ao longo do evento. O segurança na portaria tomou choque. As pessoas encostavam nas barras de ferro, tomavam choque. Não tinha chuva, não tinha nada. E existia uma previsão de fortes chuvas no Rio de Janeiro. Então, existia a previsão. Eles não se programaram para a previsão. O local que tinha para se abrigar era fora. Então, se saísse, não podia voltar para o evento. Era essa informação que as pessoas estavam recebendo lá dentro. Então, foi um descaso total nesse evento. Total. Coisa de gente que amadora. É exatamente isso que aconteceu. Um depoimento de uma menina que ela foi entregar o óculos dela pro, acho que era o rapaz que estava ali servindo do food truck, e ela não encostou em nada. Foi só esse momento dela entregar o óculos que ela também levou um choque. Era a menina que encontrou com o João ali próximo ao food truck, foi ela que viu tudo. Né? O João estava sentado num pallet e como ela chegou com dor nas costas, o João levantou e deu lugar para ela. Eles ficaram conversando um pouquinho ali. Aí ela até falou, não encosta porque está dando choque. Quer dizer, tudo estava dando choque. Não foi o food truck, né? Porque senão as pessoas que estavam trabalhando já tinham morrido também. Quer dizer... O rapaz, o supervisor da ambulância, quando retornou do hospital, avisou a equipe que estava na sala, estava todo mundo lá, avisou e foi falado, a gente precisa seguir o protocolo, vamos desmontar tudo. Quer dizer, mesmo sabendo tudo que tinha acontecido, eles desmontaram também todo o local.
A partir desses erros criminosos que aconteceram, quais são as mudanças que você considera fundamental para que a organização do evento consiga atender o pessoal sem colocar nenhuma vida em risco, para um evento que é desse porte, não é um evento tão grande? É o mínimo que eles têm que fornecer, né? É segurança, pessoas competentes. Precisa ter um engenheiro competente e comprometido. Eles são responsáveis por vidas que estão ali. Pessoas têm que ter comprometimento. Não é chegar lá, fazer o trabalho de qualquer jeito, pegar seu dinheiro, botar no bolso e ir embora para casa. As empresas, elas têm que estar comprometidas com isso, porque o ingresso não é barato. E mesmo que fosse de graça, né? Se você está se comprometendo a fazer um festival, você tem que ter responsabilidade e você tem que contratar pessoas competentes para isso. Sem dúvida. E agora, com essa nova edição chegando, qual que é o recado que você dá para o público que vai para o evento? Então, eu vou estar lá na porta, pedir justiça, né, e conscientizar as pessoas para cobrar segurança. Não é só cobrar o ingresso e ir ao evento. Tem que cobrar fiscalização. Afinal de contas, é a sua vida que está em jogo. Né? E a vida é uma só. Então, tem que cobrar fiscalização, tem que cobrar segurança. E no dia 30, eu estarei lá na porta para conscientizar as pessoas disso. A empresa deveria não fazer show até que a investigação, né, terminasse. Porque anunciar um novo festival com o mesmo nome, com o mesmo formato, um festival que dura praticamente 12 horas, 10 horas, começa de manhã e vai até o final do dia, lá nem água gelada as pessoas bebiam, a água era quente. Está aí, continuando fazendo vários shows, né, o que eu posso fazer, né, eu faço, ir lá comentar todas as postagens deles, mandar mensagem no direct para os artistas que fazem show com eles, eu mando, né, para cobrar segurança, né, porque os artistas também precisam cobrar segurança, né, as bandas precisam cobrar, porque afinal de contas são fãs que estão ali. O que eu posso fazer, eu não vou parar, né, o que eu posso, eu vou fazer. Perfeito. Sei que eu sou um pedacinho pequenininho perto deles. Essa empresa é grandiosa, mas eu não tenho como brigar com eles, não tenho como brigar com eles. Mas o que eu posso fazer, eu vou fazer. Obrigada, então, Roberta, por esse momento aqui com a gente, por ter compartilhado. De novo, as Férias Vivas agradece por você ter topado essa conversa, para a gente estar aqui batendo esse papo, que a gente consiga, de fato, multiplicar sempre essa mensagem da segurança. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de sempre de vocês. Eu que agradeço por tudo.